É melhor ser temido do que amado, e não se pode ser ambos. Nicolau Maquiavel. Você já percebeu que, quanto mais tenta ser uma boa pessoa, mais as pessoas parecem te usar? Você se esforça para agradar, para não decepcionar, para ser alguém que todo mundo gosta. Mas no fim, quem realmente se importa com o que você sente? Essa é a armadilha mais sutil que existe, e quase ninguém escapa dela. A de acreditar que ser bom é o mesmo que ser respeitado. A de achar que gentileza sempre volta, quando na verdade o mundo costuma recompensar quem sabe colocar limites. E talvez no fundo você já tenha percebido isso, mas tem medo de admitir. Desde criança nos ensinam que o bom é aquele que cede, que entende, que perdoa, que ajuda. Mas ninguém explica o que acontece quando ser bom significa se calar, quando ajudar vira se anular, quando entender demais te transforma em invisível. E é aí que começa a confusão. Porque você não é bom, você é condicionado. Você foi treinado a acreditar que precisa merecer amor, que precisa ser útil, agradável, previsível para não perder o afeto das pessoas. Mas o preço disso é alto. Cada sim que você dá quando quer dizer não, tira um pedaço da sua própria voz. E um dia, sem perceber, você acorda sem saber mais quem é. O problema não é ser bom. O problema é usar a bondade como armadura. Você se esconde atrás dela para não enfrentar rejeição, culpa, conflito. Mas essa armadura enferruja e começa a te prender. E o pior, as pessoas percebem. Elas sentem o medo por trás da sua gentileza. E quem sente medo acaba sendo controlado. O mundo respeita quem impõe limites, não quem se oferece o tempo todo. E você sabe disso, porque também já sentiu respeito por alguém que soube dizer não. Não porque essa pessoa foi rude, mas porque ela foi livre. E liberdade é algo que todo mundo admira, até quem não entende. Mas o que ninguém te contou é que existe uma diferença entre bondade e submissão. A bondade nasce da força, a submissão nasce do medo. E o medo disfarçado de virtude é a prisão mais confortável que existe. Você já percebeu como o bonzinho da história quase nunca vence? Nos filmes, nos livros, na vida real, ele é aquele que tenta ser justo, mas acaba traído. E não é porque o mundo odeia gente boa, é porque o mundo testa os limites de quem não os mostra. E quando você não mostra o seu, alguém mostra por você. É duro ouvir isso, mas ninguém te respeitará por tudo que você faz. As pessoas te respeitam por tudo que você tolera. E se você tolera desrespeito, indiferença, desvalorização, o mundo entende que esse é o seu preço. Você já reparou como, às vezes, ser bonzinho é uma forma de controle? Sim, porque quando você faz tudo certo, espera algo em troca. Espera que te vejam, te amem, te retribuam. Mas isso não é bondade, é barganha disfarçada. E barganhas emocionais sempre terminam em frustração. A verdadeira bondade não espera aplausos. Ela vem da consciência, não da carência. E o que a maioria chama de ser bom é, na verdade, o medo de ser rejeitado por ser autêntico. Pense nas vezes em que você disse o que sentia, mesmo tremendo por dentro. Aquela conversa difícil, aquele limite imposto, aquele chega que saiu da garganta apertada. Foi doloroso, mas libertador, porque a verdade liberta, mesmo quando machuca. E agradar aprisiona, mesmo quando parece bonito. A vida vai continuar testando suas fronteiras até o dia em que você perceber que amor sem respeito é só dependência, e que empatia sem limite é autodestruição. Você pode ter o coração mais puro do mundo, mas se ele estiver sempre nas mãos erradas, ele vai ser esmagado. Não porque o mundo é cruel, mas porque você ainda não aprendeu a protegê-lo. Ser bom não significa aceitar tudo. Ser bom é saber a hora de parar, a hora de ir embora, a hora de dizer não. Porque às vezes, o gesto mais bondoso que você pode ter com os outros é se respeitar o suficiente para não se perder. Mas é claro que o ego vai resistir. Ele vai dizer que se você mudar, vai decepcionar alguém, vai sussurrar. E se ninguém mais gostar de você? E é aí que a verdade aparece. Porque quem só gosta de você quando você diz sim, nunca gostou de verdade.
Gostava do que você fazia, não do que você era. O medo de decepcionar é a corrente que mantém pessoas incríveis presas em vidas medíocres. Você não foi feito para agradar, foi feito para ser inteiro. E ser inteiro, às vezes, significa ser mal compreendido. Significa ser visto como frio, difícil, egoísta. Mas o que eles chamam de egoísmo talvez seja apenas amor próprio. As pessoas confundem amor próprio com arrogância porque foram ensinadas a se diminuir. Mas não existe humildade em se apagar para caber na expectativa dos outros. Humildade verdadeira é saber seu valor e não precisar provar nada. Então, da próxima vez que sentir culpa por dizer não, lembra, você não está sendo malvado, você está sendo real. E ser real é o ato mais corajoso que existe num mundo cheio de máscaras. A sociedade inteira se alimenta da culpa dos que não conseguem dizer basta. Empresas, relacionamentos, famílias, todos se sustentam no medo de desagradar. E quem não sente esse medo é quem realmente vive livre. Porque quem não depende da aprovação não pode ser manipulado. Você quer saber qual é o verdadeiro poder de quem aprendeu a se respeitar? É o silêncio. O silêncio de quem não precisa mais se justificar. De quem aprendeu a não explicar para quem não quer entender. De quem entendeu que paz vale mais que razão. Porque quando você para de tentar convencer o mundo perde o poder de te ferir. Talvez o seu maior erro tenha sido acreditar que gentileza significa se esquecer. Mas a verdade é que ser gentil com o mundo começa sendo gentil consigo mesmo. E ser gentil consigo mesmo, às vezes, é fechar a porta. É escolher a solidão por um tempo, em vez de aceitar migalhas. É preferir ser mal interpretado a continuar sendo invisível. Você não precisa virar alguém frio ou cruel para se proteger. Só precisa aprender a dosar, a colocar a bondade no lugar certo. Não como escudo, mas como escolha. Porque ser bom é bonito, mas ser inteiro é indispensável. E você não precisa escolher entre um e outro. Pense em quantas vezes você se adaptou para caber. Quantas vezes disse, tudo bem, quando nada estava bem. Quantas vezes engoliu a raiva para manter a paz. Mas a paz que exige que você se anule não é paz, é submissão. A verdadeira paz vem quando você percebe que não precisa mais ser o personagem que inventaram para você. Quando entende que sua luz não precisa ser diminuída para ninguém brilhar. E que ser bonzinho demais é só uma forma educada de desaparecer. Chega de desaparecer. Chega de pedir desculpas por sentir demais, por falar alto, por discordar. Você não precisa se encaixar para ser amado. Precisa ser você. E quem realmente for capaz de te amar, vai respeitar seus limites. O mundo não precisa de mais pessoas agradáveis. Precisa de pessoas autênticas. De gente que fala o que pensa, que age com consciência, que tem coragem de desagradar para não se trair. Porque é essa gente que muda as coisas. Os bons demais mantêm o mundo confortável. Mas os que ousam dizer chega, esses sim fazem o mundo andar. Talvez hoje seja o dia em que você pare de tentar ser bom e comece a ser verdadeiro. Porque a verdade assusta, mas liberta. Então respira. Sente o silêncio depois de tantas concessões. Sente o espaço que começa a se abrir quando você escolhe a si mesmo. Esse espaço é o começo da sua força. E quando você finalmente entender que não precisa da aprovação de ninguém para ser quem é, a culpa some, o medo some e o respeito chega. Agora, eu quero que você pense em algo. Quantas vezes você se machucou tentando ser o bom? Quantas vezes deixou de se proteger para não parecer egoísta? Escreve aí nos comentários o que você percebeu sobre isso. Sua história pode acordar alguém que ainda está preso na ilusão da aprovação. E se essa mensagem te fez refletir, se inscreve no canal, deixa seu like e compartilha com alguém que ainda confunde amor com submissão. Porque talvez o que essa pessoa mais precise ouvir é que ser verdadeiro nunca foi o mesmo que ser cruel. E que às vezes a maior prova de bondade é finalmente aprender a dizer não.